Salve, salve torcida, tudo certo? Muito mercadinho da bola pra gente estar conversando hoje, só contratações, cenários de reforços, como é que tá o Inter no mercado da bola. Vamos conversar sobre tudo isso depois da nossa vinheta aqui no Inter em Campo. Bom, pessoal, Bruno Rodrigues, o Inter quis, mas a conta não fechou, tá? Para abrir uma novela que parecia simples, Bruno Rodrigues. Ele não tá nos planos do Palmeiras para 2026 e o Inter demonstrou interesse. Até aí, tudo certo, tá? Só que acabou não dando certo a negociação. Colorado tentou o caminho do empréstimo, apostando até na boa relação da diretoria, mas a negociação não avançou e o motivo é o mais comum no futebol, tá? Dinheiro, divisão salarial ali, o Inter e o Palmeiras não conseguiram chegar num acordo, né, que fosse bom para as duas equipes. Segundo o que circula, o Inter chegou a alinhar com o jogador, mas travou no Palmeiras, que queria que o Inter bancasse 70% do salário do jogador, que hoje gira, né, nos 700 mil mês. Ou seja, o Inter teria que pagar 490 mil reais, né, por mês para o jogador, para tê-lo aqui no Beira-Rio, tá? Então o Inter olhou, gostou, tentou e quando viu a planilha, né, os valores, preferiu não seguir adiante com essa negociação. E por quê? Bom, porque o jogador, né, ele que teve seu auge com o Paulo Pesolano, todo mundo sabe disso, já falei para vocês, né, foram campeões juntos, foi um pedido do técnico, um jogador, né, que estava meio que disponível no mercado, mas é um jogador que não chegaria necessariamente para ser titular, aí de trazer um jogador que não vai ser titular por 500 mil mês, né, acaba ficando um pouco salgado para a diretoria aqui, vendo tudo isso. É um jogador que volta de 2 graves lesões, não se sabe se de fato se firmaria aqui no Inter, né, então vendo tudo isso, né, o Inter preferiu não trazer o jogador, né, e culminando com este tempero extra que vai ter Inter e Palmeiras amanhã, na quinta-feira às 9h30 no Beira-Rio, né, jogo pro Inter se vingar, digamos assim, dessa negociação que não deu certo, tá? A pergunta que fica pro torcedor é: com esse custo, tu toparia ou tu acredita que o Inter se livrou aí de um maré turbo, de um jogador que não daria certo aqui? Bom, comenta a tua opinião aqui nos comentários, porque o Inter tem sim e segue mantendo interesse em alguns jogadores e vamos conversar ou começar falando sobre o Mandaka. Agora sim, né? O nome que tá aí numa lista seleta do Inter para reforçar o meio-campo, Luiz Mandaka do Juventude. A tendência é o Inter fazer uma nova investida depois do estadual e o detalhe interessante é o modelo. O clube avalia envolver jogadores na negociação. Atletas fora do plano podem virar aí moeda de troca para o Colorado conseguir viabilizar o Mandaka, que já é destaque há algumas temporadas no Juventude, tem contrato até dezembro e ainda chama a atenção de outros clubes da Série A. O Santos, por exemplo, seria um concorrente que já fez consultas pelo jogador. E o Inter, vendo tudo isso, tá tentando ser inteligente no mercado, né? Vai reforçar onde precisa e entende que Luiz Mandaka pode ser um jogador interessante. Possíveis nomes citados aí para serem envolvidos nessa negociação: Cleiton Sampaio, né? Alain Benítez e Richard são jogadores que o Inter não descartaria aí envolvê-los em um negócio pelo próprio Mandaka ou mesmo em outros negócios. São 3 jogadores que estão numa lista de saídas do Inter que visa liberar salários, né? Os 3 recebem um salário alto e acabam atrapalhando aí, né, as suas saídas e também o planejamento da equipe. Bom, a pergunta pro torcedor é: Mandaka seria o volante pronto, meia que falta aí pro Inter ou precisa mirar mais alto? O Inter que vem tendo, né, e vem conseguindo, na minha opinião, de uma forma muito boa, ser bem inventivo no mercado. Bom, comenta a tua opinião aqui embaixo, porque vamos falar do Inter encaminhando reforços, um pacotão de reforços aí do Bahia com o Grupo City. Kaique e Matheus Bahia estão chegando por empréstimo aqui no Inter. O Inter vem agora vem a parte que a torcida mais gosta, né? Movimento concreto. O Inter encaminhou 2 chegadas por empréstimos vindo do Bahia. Primeiro é o Matheus Bahia, né, que tem esse nome justamente por ter sido formado no Bahia. Ele que chega para lateral esquerda para ser uma alternativa aí ao Muzu, um lateral mais
marcador, tá? E o Kaique, que é um atacante de lado, um ponteiro, tá? Bom, Kaique, 22 anos, perdeu espaço com o Rogério Ceni e automaticamente entrou numa lista de negociáveis. Chegou a ter a saída encaminhada para o Corinthians, mas acabou travando em alguns detalhes finais. Aí o Inter apareceu e trouxe o jogador por empréstimo. Ele é cria do Fluminense, comprado pelo Grupo City, já rodou por Europa e no Bahia teve uma temporada com bastante participações, jogos, assistência, aquele perfil de jogador que apoia bastante o ataque, velocidade, profundidade pelos lados, peças consideradas carentes hoje, né, no ataque do Inter. Então ele vai chegar para ser uma boa opção ofensiva aí para Paulo Pesolano. Do outro lado, Matheus Bahia, como eu disse, chega para ser opção na lateral esquerda, né, uma opção mais marcadora aí ao Bernabé, que é um lateral muito ofensivo, mas que defensivamente acaba deixando a desejar. Ele estava emprestado ao Ceará, somou muitos jogos e assistências e agora vira peça, né, de rotação aqui pro Inter, né? Chega com uma expectativa inicialmente de reserva, ambos os jogadores não chegam com expectativas de titulares, mas, né, chegam para compor o grupo do Colorado. O Inter, que, como eu disse, vem fazendo boas negociações, trazendo bons jogadores por empréstimo, né? Aí para somar na equipe do Colorado, que vem fazendo de forma maestrosa, né, essas contratações. Mas comenta a tua opinião, o que tu tá achando das movimentações do Inter aí no cenário, né, de empréstimos, né, de jogadores aí chegando sem custos inicialmente. Bom, te agrada esses nomes? Comenta aí, porque agora vamos falar de Caetano Bolzan, promessa argentina, tem uma proposta negada, mas o Inter segue monitorando, tá? Para fechar, o Inter também tá olhando para o futuro, e aí surge o nome do argentino Caetano Bolzan, atacante de 19 anos do Ginásio, né? A informação é que existiu conversa e até um sinal de proposta por empréstimo com opção de compra por parte do Colorado, envolvendo aí um percentual de grande aí dos direitos econômicos. Só que o Colorado nega ter feito essa proposta, embora admita que está observando o jogador, né? Bom, ontem surgiu a informação que o Inter não olharia mais o mercado sul-americano, mas este atleta chegaria inicialmente pro sub-20 do Inter e não necessariamente pro time profissional, né? Então a ideia seria colocar o garoto no sub-20, trazer para a Alvorada, avaliar, né, no dia a dia e aí só depois se valeria o investimento da compra, segundo as informações. O grande problema, esse formato de negócio não agrada à equipe, né, que detém seus direitos econômicos, e por isso, no cenário de agora, a tendência é que ele não vire reforço pro Colorado, tá certo? O Inter quer, aposta em jovem sul-americano, mas o modelo de empréstimo, e depois a gente vê, não tá dando certo quando se trata de promessas, né? Os clubes geralmente querem uma venda de forma definitiva, querem valorizar seu ativo, e aí o Inter, né, não está conseguindo esta contratação deste sul-americano, embora o Inter siga monitorando, siga-se, né, dizendo que tem interesse no jogador, mas nega a proposta oficial. Para mim, eu acho muito interessante, gosto quando as equipes trazem jovens jogadores para se destacarem aí, né, na equipe. Mas eu quero a tua opinião aqui embaixo nos comentários, o que tu acredita? Acha que é um bom reforço? Acredita que é um jogador que chegaria aí com uma prospecção boa? Bom, comenta aí embaixo, eu quero saber a tua opinião. Por hoje é só, Inter em campo tá chegando no fim, a qualquer momento tu sabe, eu tô de volta pra gente falar de Colorado aqui no YouTube, tá certo? Um forte abraço, valeu, falou, a gente se vê por aí.